Alô, galera, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. O nosso pós-jogo aqui da Copa do Brasil, das oitavas final. E falando aqui do Vasco da Gama, que ganhou o jogo pelo placar de 3-1 contra o CSA, diante dessa situação que aflige, né? Aflige ainda fora das quatro linhas, né? Nessa situação complicada, mas o time do Vasco conseguiu uma vitória que enche de esperança o torcedor do Vasco, né? Que isso é muito importante. 3-1 para o Vasco contra o CSA e que o Vasco amassou a equipe do CSA, né? No primeiro tempo e administra, né? Administrou aí o resultado, a vantagem que conquistou nesse jogo e avançou na próxima fase da Copa do Brasil. A equipe do time do Vasco, de Fernando Diniz, que rompe a seca de 7 partidas, voltou a vencer após quase 2 meses, né, sem vencer. Então, é um grande alento para o torcedor do Vasco, né? Ou melhor dizendo, de uma esperança muito maior para que tenha um trabalho muito importante para esse segundo semestre, para tentar conseguir ter uma volta por cima, diga-se de passagem, né? Na equipe do Vasco e o Fernando Diniz também tentando fazer o seu trabalho. Então, uma vitória controlada, uma vitória do Vasco contra o CSA, 3-1, com os gols aí do e de uma vitória muito controlada, né, da equipe Cruz Maltina, né? 3-1, os gols de Rayano, do Tietê e da vitória. E a vitória foi controlada, né? 3-1 com os gols de Rayan, o Coutinho e também do Tietê. E o Brian para o CSA, né? E que fez o gol para o CSA. No primeiro jogo foi 0-0. E a equipe do Vasco se classificou para a próxima fase, as quartas finais, e garantindo ainda no primeiro tempo, inclusive, né? Num domínio, né, do Vasco da Gama, administrando no segundo tempo. Então a equipe do Vasco conseguiu aí uma importante vitória e a importante classificação para a sequência da Copa do Brasil. E, e também administrando aí para se... e também administrando na segunda etapa, garantindo essa classificação e continuando na competição na Copa do Brasil. Mas antes disso, para a gente falar aqui do nosso pós-jogo e outros detalhes, gente, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias e também no canal do YouTube. E às 11 da manhã de todo sábado temos o nosso programa ao vivo, tá bom? Pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, também acompanhando também, acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, também a situação da seleção brasileira, no esporte em geral, com muita opinião e informação para você, ouvinte e assistente aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. E olha, gente, que vocês fazem parte aqui do Conversa de Torcedor. De verdade, muito obrigado pela companhia. Mas vamos falar aqui, pessoal, desse domínio do Vasco nesse jogo, porque o Vasco conseguiu aí uma importante classificação em que o Vasco promoveu um verdadeiro amasso no primeiro tempo, né? Em que aconteceu contra o CSA, né? No primeiro tempo. Então a equipe do Fernando Diniz dominou o confronto durante praticamente os 45 minutos iniciais, né? E especialmente depois do primeiro gol, marcado pelo Rayan, o atacante aproveitou o corte errado para livre estufar as redes do goleiro Gabriel Félix, da equipe do time da equipe alagoana do CSA, e a vantagem deu tranquilidade à equipe de São Januário, que passou a jogar com mais fluidez, né? Com mais fluidez, né? E a equipe e a vantagem que deu mais tranquilidade à equipe de São Januário, que passou a jogar com mais fluidez, né? Dentro da partida. E o Coutinho ampliou a vantagem aproveitando o rebote do chute do Rayan de fora da área, mesmo encaminhando a vaga. Não faltou fome de bola, né? E mesmo com a classificação, e mesmo com a classificação garantida, não faltou fome ao time, não. Partiu para tentar fazer o terceiro gol para tentar já
encaminhar de vez, né? Seguindo aí em cima, pressionando. E o Jair carimbou a trave na meta defendida pelo Gabriel Félix. E no último minuto do primeiro tempo, o Tietchan fez o gol. O terceiro gol, né? Fez ainda o terceiro gol, chutando cruzado, após uma boa triangulação entre o Nuno Moreira e o Piton também. E marcando o terceiro gol para a equipe do Vasco da Gama 3-0, né? E já na segunda etapa o roteiro foi bem diferente, né? Especialmente pelo susto inicial, né? Com o gol do Braia, do... E já na segunda etapa o roteiro foi bem diferente, especialmente pelo susto inicial, né? O Brian, né? Subiu sozinho para fazer o gol do CSA, mudou o clima da partida. O gol esfriou a torcida e deixou a equipe mais receosa, né? E, ape... e o gol da equipe alagoana esfriou a torcida e deixou o time um pouco receoso, digamos assim, né? E apesar de algumas outras escapadas da equipe alagoana que levaram perigo ao gol do goleiro Léo Jardim, né? E o, a equipe Cruz Maltina só não e a equipe Cruz Maltina só não teve, né? E os vascaínos só não tiveram uma noite de festa ainda maior por conta dos erros próprios, né? Foram pelo menos quatro boas chances para ampliar, né? Mas foram desperdiçadas, né? Foram desperdiçadas. A vantagem proporcionou ao time do Fernando Diniz cozinhar a partida, cozinhar o jogo com a posse de bola, gastar, gastar mais o tempo, né? Para garantir a classificação e um alívio que teve, né? No time, no treinador e também da própria torcida, inclusive. E também de um alívio muito grande para o treinador, para os jogadores e principalmente para a torcida, porque a classificação, assim, do modo geral aí, que teve um alívio muito grande para o Vasco, né? Porque eram 7 partidas sem vencer, quase 2 meses, né, sem vencer, inclusive. Então, a equipe entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e os resultados aumentaram a pressão do trabalho do Fernando Diniz. E a última vitória havia sido contra o São Paulo, no dia 12 de junho, antes do Mundial de Clubes. Então, a equipe do Vasco se garante nas quartas de finais pelo segundo ano consecutivo, algo que não acontecia desde 2011, quando a equipe do Vasco se sagrou, e o Vasco se garantiu pela segunda vez seguida, né, consecutiva nas quartas de finais, algo que não acontecia desde 2011, né, quando terminou campeão. Então temos aí o Vasco que vai encarar contra o Atlético Mineiro no domingo, às 4 horas da tarde em São Januário, certo? E o CSA contra a equipe do time do Itabaiana na segunda-feira, na Série C, às 7h30 da noite. E o CSA encarando aí contra a equipe do time do Itabaiana na Série C do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, às 7h30 da noite, lá no Mendonção, tá certo? Então temos aí esse jogo que vai acontecer aí na Série C, o CSA encarando contra a equipe do Itabaiana no estádio Mendonção, na segunda-feira, às 7h30 da noite. E o Vasco continua aí, né, nessa caminhada na Copa do Brasil e também tentando conseguir sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá certo, pessoal? E o final do jogo aí proporcionou ainda um momento curioso, diga-se de passagem, né? E o meia do CSA, o Brian, jogador que pediu a camisa do Coutinho e celebrou bastante ter conseguido uma relíquia do adversário, né? O camisa 10 foi quem marcou o gol da equipe do CSA e para ele, né, é uma referência, né, para o jogador Brian, que o Coutinho é uma grande referência. Então, tem aí nesse momento curioso. Tá bom, pessoal? Repito, Vasco enfrentando contra o Atlético Mineiro no domingo às 4 horas da tarde na Série A do Campeonato Brasileiro e CSA encarando contra a equipe do time do Itabaiana na Série C, segunda-feira às 7h30 da noite lá no Mendonção. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein? Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras,
a partir das 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, no YouTube Conversa Torcedor Notícias e também não esquecendo todo sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também acompanhando pelo site rádio nsc.com e também pela Radiosnet, também acompanhando pelo YouTube com muita informação e muita opinião para você, meu amigo, minha amiga ouvinte e assistente do programa, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus, um grande abraço. Então é isso, pessoal, muito obrigado pelo carinho, felicidade a todos e até a próxima, aquele abraço!